que você faz volta pra você, o que você fala também volta pra você, de outra encarnação. É por isso que às vezes eu digo, de repente os homens têm todos eles que ter pelo menos uma vida como mulher, pra aprender a ser sensível, só acho. A natureza feminina facilita isso. O grande prejuízo é a interação social. A ambição faz você levantar a bunda do sofá e ir atrás daquilo que você deseja. A ganância não. A ganância faz com que você faça o seu coleguinha tropeçar, puxe o tapete dele para ter o que ele tem. Né? Alguém já passou por isso? Não importa o sangue. Importa o afeto. Importa o cuidado. Importa o olhar que acolhe e aquela presença que permanece. Adotar é dizer a uma criança, a um jovem, você pertence. Você é desejado. Você tem um lar. Você tem alguém. É resgatar histórias, é reconstruir futuros, é provar que laços de amor podem ser mais fortes do que qualquer laço de sangue, do que qualquer nome, do que qualquer sobrenome. Afinal de contas, a nossa família, nós sabemos, não é mesmo? Nós aqui sabemos. Ela é espiritual. Adotar é plantar esperança no coração de quem já esperou demais. É dizer, eu escolhi você, e ouvir em silêncio, eu escolhi ficar. Agora em maio, dia 25 de maio, hoje você está recebendo esse vídeo, é o Dia Nacional da Adoção. Eu trouxe uma história para vocês de vidas passadas. História que, nesta vida, houve adoção, mas lá no passado também houve. E é uma história muito interessante. E mais do que interessante, ela vai tocar o seu coração. Vem comigo. Roda a vinheta, Cami. Vocês são os mais lindos da internet porque vocês estão aqui comigo, vocês sabem disso, né? E vocês têm, assim, um ritual do sucesso para praticar quando abre um vídeo da Fernanda. Que você curte, você compartilha, você já comenta, né? E você compartilha ali para os seus contatos, nas suas redes sociais. E claro, se você não é inscrito no canal ainda, então você se inscreve já, porque você é muito bem-vindo e meu convidado, todos vocês, meu convidado especial para me acompanhar comigo até o final do vídeo. Sim, nós vamos falar sobre vidas passadas. Uma história de adoção que não começou nessa vida, ela vem de outra encarnação. E como vocês bem sabem, eu começo os meus vídeos aqui falando sobre a vida presente, traçando o perfil. Agora, o perfil do pai. Eu poderia dizer para vocês o seguinte, que em outra vida houve uma adoção que tratava-se de um homem maduro, com uma certa estabilidade, e que se depara com um menino de rua, com um determinado potencial. Ele tem bastante dó desse menino, né? Se condói, nem sei se essa palavra existe, mas ele fica ali comovido pela situação daquele rapaz e resolve dar a ele uma vida decente. Bom, talvez não tenha sido bem assim que a história aconteceu no ano passado. Houve uma adoção, mas o encaminhamento não foi exatamente para o bem. E a história não terminou muito bem também. Mas para você entender tudo isso, você me acompanha a partir do perfil que eu vou trazer deste pai na atual encarnação. Nós vamos falar hoje sobre Everton, de 42 anos. Everton, que vem de uma família muito simples, muito simplória, muito pobre, essa é a palavra, com dificuldades cotidianas, com dificuldades de ter alimentos saudáveis dentro de casa, de outro tempo, no interior do Nordeste brasileiro. Uma pessoa que passou muitas dificuldades com seus irmãos, diante de seus pais, aquela vida bem precária. E mesmo assim, mais jovem, na adolescência, ele resolve prestar vestibular para uma faculdade federal. E ele passa. Né, gente? Porque a gente sabe que quem quer, quem estuda, e quem se dedica sempre consegue. E aos amantes de academias, eu estou falando em academia de mente, né, as faculdades, as universidades, nós sabemos que as faculdades federais, geralmente, elas são mais intensas, exigem bastante dos alunos e dos professores, e mais difíceis também de passar no vestibular. Ele passou, e a partir de seus estudos, do mundo acadêmico em que ele passa a adentrar, no mundo de possibilidades que se apresenta a ele, consegue se transformar no decorrer de sua vida em um bom profissional, um excelente profissional de sua área, ele trabalha no ramo aí das exatas e conquista uma vida melhor. Hoje vive bem, hoje tem um bom patrimônio, conquistou muitas coisas, tudo foi bem, mas uma vida dedicada ao trabalho. Difícil lá na infância, como falei, pelas dificuldades, difícil porque quando criança também ele apanhava ali dos pais. Aquele método antigo de educar. Eu apanhei também, não sei se você que está me assistindo apanhou, mas eu levei algumas surras da minha mãe de sangue. Era o jeito que ela tinha, né, de estar educando. Mas está tudo bem, os tempos mudaram, hoje nós somos pessoas mais desenvolvidas e aqueles que são pais, por adoção ou não, conseguem, né, de alguma maneira ter uma abertura mental, eu acredito que mais estratégia para
uma educação sem esse tipo de violência. Mas Everton teve o seu sofrimento nesse sentido e lutou para sair daquele tipo de vida e teve o seu merecimento, porque ele confiou em si, confiou no seu taco, confiou no seu talento e conquistou aquilo que ele desejava. Mas nem tudo é perfeito. Nós sabemos que as pessoas podem muitas vezes ter grande prosperidade na área profissional e na área pessoal nem tanto. Pode ser que, ao caminhar desta vida, carreguemos em nós dificuldades diversas, cada um no seu universo. Tem pessoas que têm dificuldades financeiras ou profissionais, outras de relacionamento, outras de desenvolvimento intelectual também, que é algo que eu vejo que as pessoas não abordam muito. Mas existem pessoas com grande dificuldade de desenvolvimento intelectual, não conseguem realmente ler algo, ou estudar ou assistir um vídeo ou um filme com grande concentração, por exemplo. E a resposta disso pode estar sim no espírito. Então Everton ele me procura porque ele quer entender algumas questões de sua vida. Ele teve alguns relacionamentos amorosos no momento solteiro. Esses relacionamentos não vingaram. Ele tem dificuldades. A frase dele realmente para mim era: o grande prejuízo é a interação social. Isso num todo. Mas na questão de relacionamento, ele também teve suas dificuldades. Certa vez, relacionou-se com uma determinada mulher que não foi pra frente. Essa mulher teve um outro relacionamento depois, engravidou e teve um filho. Voltou para Everton e perguntou assim pra ele: gostaria de adotar o meu filho? Ele não tem pai. Eles não estão se relacionando. Não havia esse relacionamento. E naquele momento de ímpeto, quando o espírito fala, muitas vezes, simplesmente ele disse sim. Então ele adotou o menino. Registrou. O menino tinha mãe, ele não tinha mais relacionamento com a mãe. E o menino estava sem pai. E aquilo tocou de alguma maneira a ponto de ele dizer: sim, vou adotar. Quando ele me procura, quando acontece a primeira sessão comigo, ele me procura para que ele mesmo fizesse as regressões de memória. Para quem já está acostumado a ver as minhas explicações aqui no canal, entende que existem dois métodos. Quando o próprio consulente faz as regressões e quando nós fazemos as regressões pelo consulente. No caso de Everton, começamos por ele mesmo, mas com grande dificuldade. Ele não avançou e migrou para as leituras que nós fizemos. Que pra gente é sempre muito mais difícil, tá? Ele traz pra mim algumas indagações acerca de sua vida, sobretudo a respeito dessa dificuldade em interação social. Mas também ele trazia uma certa dúvida. No momento da sessão comigo, ele me perguntou: será que eu fiz certo em adotar? Será que eu estou no caminho certo? E o que eu vim fazer nessa vida? Nós precisamos levar em consideração uma coisa muito importante, tá, gente? Quando nós fizemos a regressão de memória de vidas passadas, nós descobrimos as vidas passadas. Agora, saber se a pessoa está no caminho certo já é um outro tipo de estudo, porque tem que analisar diversas coisas. No entanto, naquele momento, quando ele me diz isso, eu sinto no meu coração que a missão estava justamente com o menino adotado. Ali ele tem essa dúvida naquele momento, e tá tudo bem, ele se sentiu um pouco perdido, mas eu senti que ele tinha uma missão com aquele menino e eu falei isso pra ele. Eu anoto todas as coisas que eu converso, conforme eu tô conversando com a pessoa na sessão, eu tô anotando tudo que eu falo aqui e o que ela me diz. Tudo que a gente dá conta, né? Mas anoto muita coisa. Eu imaginei que aquela dúvida pudesse ser passageira, porém queria descobrir se no histórico de vidas passadas dele havia alguma explicação que pudesse deixar mais claro para ele, nessa atual vida, se ele está no caminho certo ou não. E temos um detalhe para considerar dessa sessão. Claro que depois de um tempo desta adoção, ele vem a descobrir também que o filho é autista e requer demasiado cuidado no caso de seu filho. Ele veio fazer também as suas pesquisas, seus exames, enfim, e descobriu que ele também é autista, nível leve, mas também é autista. Então imagine-se e coloque-se você no lugar deste consulente, o Everton. De repente, você se percebe pensando na vida: nossa, mas eu adotei. O menino é autista, precisa de tempo, precisa de cuidado, de esforços, enfim. Aí você descobre que você também é. E fica aquela pulga atrás da orelha. Por quê? Será que as regressões vão poder responder isso ou não? Já quero, inclusive, comentar aqui com cada um de vocês que o estudo do autismo, do ponto de vista espiritual, isto não é científico, isso é espiritual, ainda que seja científico, mas a gente não se entrar no debate, né? Porque as pessoas divergem muito. Ainda está em fase de estudo dos meus estudos, conforme os conhecimentos que eu tenho, e as experiências também que a vida me proporciona nesse sentido para entender cada espírito que tem esse diagnóstico. Mas agora vamos lá. Rodando. É muito importante levarmos em consideração que na espiritualidade não existem regras, como nós vemos algumas pessoas espiritualistas
ou pseudomédiums, ou seja lá o que for, falarem pela internet. Depois de não sei quantas encarnações, você não reencarna mais. Porque quando você alcança o signo tal, você não reencarna mais. Ou então, ensinam você a fazer uma simpatia aqui, outra ali, e acabaram-se os seus karmas. Como se fosse assim tão fácil. Não funciona dessa maneira. Mas claro, as pessoas acreditam naquilo que elas querem acreditar, naquilo que lhes é confortável em um determinado momento. Mesmo porque não é todo mundo que quer saber da verdade. Da mesma maneira, não existe regra para tempo de reencarnação. Pode ser que alguém que esteja desencarnando agora, enquanto eu estou gravando este vídeo, ou enquanto você está assistindo, venha a reencarnar no tempo de meses. Pode ser. Não existem regras. O que existe é a necessidade e, sobretudo, o merecimento que está acima da necessidade. Porque não é só porque você precisa que você vai ter. Você tem que merecer. Como muitas vezes as pessoas, ao falar provavelmente com você, ou situações que você já tenha presenciado em sua vida, como acontece comigo com frequência, ver nas lives como isso me incomoda, né? Eu não consigo dar conta do chat o tempo inteiro, mas tem pessoas que elas aparecem para mim, entram em contato com a produção, entram em contato nas lives, e elas acham que porque qualquer que seja a situação, ou porque ela tem alguma doença, ou porque ela perdeu algum ente querido, ou porque ela está desempregada, ela tem que ter a preferência do atendimento. Isso é falta de humildade. A falta de humildade, muitas vezes, faz com que a pessoa não receba aquilo que ela precisa. Porque, na verdade, ela precisa aprender a humildade. É isso que o Espírito veio buscar. Ninguém nasce para ser médico, doutor, empregado, funcionário. Não. Não nascemos nem para sermos pobres ou para sermos ricos. Não. Isso faz parte da matéria e daquilo que aqui você busca e alcança de acordo com suas buscas, esforços e fé. Mas nós nascemos mesmo para aprender as virtudes. Essas são as riquezas do Espírito. A humildade, a paciência, a benevolência, o amor, a compreensão, a compaixão, a empatia, o que você quiser citar. E diversas virtudes que podem ser colocadas aqui, inclusive você pode contribuir nos comentários agora com este vídeo e citar qual é a virtude que você considera mais importante em alguém. Eu acho insuportável ter que conviver, insuportável também ter que atender qualquer pessoa que se ache superior a outra só porque ela tem problema como se ninguém mais tivesse. E muitas vezes a sorte ou má sorte que cada pessoa possa ter na vida, ela é resultado do comportamento do espírito. Não estamos falando em humildade material. Uma pessoa que mora em um casebre, caindo aos pedaços, pode ser mais orgulhosa do que aquela que mora em uma mansão. A humildade que eu me refiro aqui é do espírito. E esta foi uma das falas que tive com Everton quando eu fui passar para ele o resultado das nossas pesquisas, das nossas regressões de memória. E como vocês bem sabem, eu aplico a regressão de memória em Yara, que vocês também conhecem por Mama, e ela não sabe, eu mostro a foto da pessoa e acabou. O nome, claro, né? Eu não conto para ela nada da vida dessa pessoa. Não falo nada, só o nome e a foto. E curiosamente, ela não sabia que Everton havia adotado uma criança nessa vida. Eu nem mencionei esse detalhe. Grande detalhe, inclusive, mas eu não menciono porque eu não posso induzir. Nunca. Eu apenas passei o nome de Everton, que é um nome fictício, né, gente? E a foto dele. Enfim, a primeira regressão que ela faz, eu vou sempre explicar a mesma coisa, porque tem pessoas que não estão entendendo ou não assistem o vídeo com a atenção devida. Existe uma linearidade, sim, nas vidas passadas. Existe lá atrás, existe o meio, existe o presente, mas as histórias reveladas pra gente, elas são em zigue-zague. E isso acontece conforme a energia que a gente capta da pessoa no primeiro momento. Na primeira vida que a gente captou de Everton aqui, não foi a primeira encarnação dele, mas foi a anterior a esta, a penúltima encarnação. Então, e aqui eu vou contar pra vocês, fora da ordem cronológica que esse espírito veio à Terra. Vamos nós. Ele nasce na Turquia e trata-se de um homem muito ágil para aplicar golpes, mais precisamente para roubar pessoas. Ele é muito rápido com as mãos, ele é muito ligeiro para esses pequenos furtos. E é assim que ele vive a vida dele. É assim que ele se mantém. Ele não tem profissão, ele não tem um ofício. Quer dizer, o ofício dele é surrupiar os bens alheios. Então, qualquer coisa que tenha valor, como joias, enfim, o que se chamava ali de carteira naquele tempo, relógios, né? Ouro ou prata que tivesse ali algum tipo de valor,
dinheiro propriamente dito, porque essa vida ela acontece em 1940 aproximadamente, é a data, na verdade, do seu desencarne, tá? Ele tinha um grande talento para esses pequenos furtos na Turquia. Bom, certa vez, um rapaz muito franzino resolve tentar aplicar a ele um golpe também, tentando lhe roubar algo valioso que tinha consigo. Mas Everton, daquele tempo, era um cara muito ágil, muito esperto e com muita experiência, percebe a intenção do rapaz que se dá mal. Só que ele olha para o rapaz e se agrada daquele menino franzino que vive na rua, que não tem o que fazer da vida senão também roubar das pessoas. E aí acontece que ele traz aquele menino para si, resolve ajudá-lo, dá a ele o de comer, dá a ele onde dormir, transforma este menino em um filho. Não de um jeito legal, mas a adoção acontece porque ele realmente se transforma em um pai, o educa. Mas como eu disse ali no início deste vídeo, não o educa necessariamente para um caminho do bem, mas para aquilo que ele sabia. Ele passa para o filho os seus conhecimentos para a sobrevivência de que ele também dispõe naquele momento. Pois é, senhoras e senhores. Só que é o seguinte, eles roubavam juntos, virou uma dupla. A maior parte ficava com quem? Com o pai. Mas nada faltava para o menino. Tudo que ele precisava, inclusive roupas, ele comprava, ele adquiria, ele ia atrás, ele repassava para o menino e ele passa a ter bastante carinho por este menino. Mas é natural do ser humano a ambição. Nós sabemos que nós somos ambiciosos. Eu não vejo ambição como uma coisa negativa. Eu vejo, até quero usar uma palavra melhor aqui, ganância. A ganância é negativa, a ambição para mim ela é positiva. A ambição faz você levantar a bunda do sofá e ir atrás daquilo que você deseja. A ganância não. A ganância faz com que você faça o seu coleguinha tropeçar, puxe o tapete dele para ter o que ele tem. Alguém já passou por isso? Eu já. Enfim, o menino vai tendo cada vez mais uma ambição, porque ele quer ter mais, uma ambição que vira uma ganância. Essa é a verdade. Pois em uma determinada noite, quando o pai, ali, o Everton, estava dormindo, este menino já muito raivoso de sempre receber menos, visto que trabalhava tanto quanto, bem, mata aquele pai. Vamos para a próxima vida. Agora em 1870 aproximadamente, estamos na Inglaterra e o nosso protagonista aqui, o nosso consulente, Everton, neste momento aqui, é pai, homem pai, casado e tem 3 filhos. 2 um pouquinho mais velho e o outro menor. Ele trabalhava em uma mina de carvão. Ganhava muito pouco, pouquíssimo para poder sustentar a família inteira. A esposa, por sua vez, tentava ajudar nas despesas de casa, costurando para fora. Mas nessa vida esse cara não teve sorte nenhuma. Certa vez, saindo do seu trabalho, ele foi pego por bandidos, por criminosos. Eles roubam o que ele tinha, tudo, o pouco que ele tinha naquele momento. Sabe aquele dia que sai o seu salário? Teve um período aqui em Itajaí que isso foi um pouco comum quando, lá atrás, muito antes do Pix existir, né, as pessoas iam retirar, os idosos iam retirar a sua aposentadoria naqueles caixas eletrônicos, algo assim, e sempre tinha algum moleque, assim, um rapazinho à espreita, e logo passavam correndo e roubavam a bolsa, roubavam a carteira. Teve um período aqui, uns anos atrás, provavelmente acho que uns 15 anos atrás, que eu tenho uma ligeira recordação, lendo a história aqui, me lembrei disso. Enfim, foi isso que aconteceu. Um determinado dia que ele recebe o salário dele, ele foi pego na saída do seu trabalho, à noite, roubaram o que ele tinha, que já era muito pouco. Isso é uma onda de azar, mas é algo que marca bastante esse espírito. E observem, este episódio de roubo acontece antes da vida em que ele é ladrão. Só que esses bandidos aqui não apenas roubaram o que ele tinha, como o espancaram. Ele ficou muito debilitado. Meses depois, outra má sorte sobre Everton. Ele contrai uma doença. E diante dessa doença em que ele tem que ficar acamado, ele não pode trabalhar. E naquele tempo, não trabalhando, ele não recebia. Não importava que estava doente. Pelo menos neste ponto as leis mudaram, né? Para quem é CLT, que se diz, né? Que é o da carteira assinada. Quem trabalha por conta, a coisa já não é bem assim. Diante das dificuldades, pois a esposa ela pensava que aquilo seria passageiro. Logo, ele estaria de volta e retornaria ao seu trabalho. Mas a história não foi essa. Ele vai ficando cada vez mais doente, as dificuldades em casa vão aumentando. Então ela coloca os 2 filhos, que ainda são jovens, né? Pré-adolescentes, para que pudessem trabalhar fora e ganhar algum trocado. Mas dentro do coração dela, dessa esposa, ela não gosta, ela não acha certo que eles são muito crianças ainda para trabalharem fora. Enfim, o tempo vai passando e Everton, da Inglaterra daquele tempo, não melhora nunca.
até o momento em que ele desencarna. Em uma época muito antiga mesmo, apesar de nós não termos a data precisa, é como quando nós vemos as histórias que se passam no Egito Antigo e fica difícil ter uma precisão de tempo porque parece que não há muitas referências. A mesma coisa acontece nesse episódio aqui, nesta vida em si, em que acontece no Peru. Nessa vida não existe exatamente alguma coisa que tenha chamado a atenção, porque ela era uma vida de sobrevivência. Aquelas vidas, sabe, que não acontece muita coisa, que o seu dia é caçar, é pescar, é sobreviver ao frio, ao próprio clima, tudo o que acontece em relação a isso, e sobreviver às necessidades humanas em si. Então aqui, o que foi conseguido visualizar é que ela acontece no Peru. Existem casas, que são casas de pedras muito baixinhas, e um grupo de pessoas que mora aí nessa região. E os animais. É só esse contexto, sem muitos detalhes, mas nós entendemos que realmente ali foi uma questão de sobrevivência, e ele também é homem, levar em consideração. Na sessão seguinte, a vida visualizada dele acontece por volta de 1200 no interior da França. Aqui nós já temos um contexto diferente. Trata-se de um homem que vive isolado, morando em uma pequena casa próxima a um rio. Ele mora sozinho, cuida de alguns animais, tal qual ele já cuidava ali no Peru. Eram ovelhas e cabras aqui. No entanto, um determinado dia, aparecem 4 homens. Mas eles não estavam ali para brincadeira, não. Eles invadem a casa de Everton, deste tempo na França. São 4 homens. Eles invadem porque eles querem viver sem ter que se esforçarem muito, porque ali ele já tem uma estrutura, ele já tem os animais, ele tem a casa em si, ele era um cara caprichoso, sabe? Que cuidava das suas coisas dentro daquilo que a época, trazia. Enfim, eles pegam o Everton daquele tempo da França, o amarram em uma árvore, ele está ferido porque ele já foi espancado, e ali eles o deixam amarrado àquela árvore até o seu desencarne. Se você, como eu, fica pensando, meu Deus, quem é quem? Quem são essas pessoas? Que relação tem por trás? Ou o que ele fez que pudesse responder a essas vidas tão sofridas? Vamos para 1600, mas agora, tá vendo que eu estou fazendo um zigue-zague com você? Vamos para 1600 e aqui nós encontramos Everton como um índio americano. Na escola e na faculdade, muito do que eu aprendi sobre a história geral e a história do Brasil, enfim, considerando a nossa existência, a existência humana, ela sempre pondera mais as invasões do homem branco e a sua grande crueldade, que não tem como contestar, isso é real, isso é fato. As guerras que vieram, a própria ambição, vamos lá de novo, a ganância do ser humano em busca de mais e mais e mais e mais. E as invasões, a gente estuda a Grécia, a gente estuda o Egito, a gente estuda a Roma Antiga, aquelas invasões, conquistar mais territórios, isso e aquilo. E assim sempre foram os homens regendo o planeta desde então. Um pouco vergonhoso, é verdade. Mas temos poucos registros, ou eu não tive acesso a esses estudos, porque muito do que hoje eu estou estudando vem das regressões. As brigas de tribos, as brigas por território, por conquista também dos povos originários. Isso também existiu e foi muito cruel naquele tempo. Então não é uma questão de cor de pele, ou de etnia, ou de localização geográfica do planeta, não. Isso é do ser humano e na maioria, na grande maioria, por mais redundante que seja falar assim, foram os homens que fizeram isso. Mais homens do que mulheres, eu estou me referindo. É por isso que às vezes eu digo, de repente os homens têm todos eles que ter pelo menos uma vida como mulher, para aprender a ser sensível, só acho. A natureza feminina facilita isso. Nessa vida aqui, em 1600, ele não foi nada bonzinho não. Então existe uma luta de vários ali, de tribos, E no caso de Everton, ele e o seu bando, os seus homens, capturam uma determinada pessoa. Essa pessoa que eles capturam, esse cara, ele é levado, ele é maltratado, ele também é torturado aos moldes destes indígenas. Só que tem um detalhe, uma cena um pouquinho mais cruel que foi liberada pra gente nesta regressão de memória. Everton é o mandante neste caso. E este homem, que é da tribo rival, que foi aprisionado e já foi espancado, ele é colocado em uma árvore, ele é preso em uma árvore por uma corda, e tá tudo bem até aí,
E Everton aqui, que é o mandante, o índio mandante nessa situação, pega este homem, ele fica, no caso, com a cabeça para cima, os pés para baixo, ele manda acender uma fogueira sob estes pés para assar aquele prisioneiro. Este foi o nível de crueldade dele naquele tempo. Mas estamos em 1600 e essa história precisa ser melhor entendida. Respira, toma uma água, vem comigo. A verdade é que nessa vida tudo é escolha. Não só nessa vida, nas outras vidas também foi escolha. E das escolhas que você fez lá atrás, hoje você está colhendo o que você plantou. Nessa mesma vida, isso já é uma lei e nós entendemos claramente. O que você faz volta para você, o que você fala também volta para você. Energeticamente, sobretudo. Quem é do curso das energias sabe plenamente sobre isso. E é claro, já estava esquecendo de fazer as minhas propagandas. Você já é aluno do curso das energias? Não? Que pena. Só posso lamentar. Porque ali você tem a possibilidade de mudar muito a sua maneira de pensar. E chega de hipocrisia. As pessoas, elas querem que a vida mude, que as coisas possam mudar para você, que tudo possa ser transformado. Mas você não faz o mínimo para se transformar. Mesmo porque toda transformação externa é resultado de uma transformação interna. E ela começa aqui. No curso das energias você pode, mergulhar cada vez mais neste universo de lei da atração, de fé, de poder, de subconsciente. Mas claro que é só para os interessados. Eu sei que você está interessado. Então clica no link aqui no box deste vídeo. Vem pra tu. Falando de Everton, eu confesso para vocês que não foi um caso muito fácil, simples de ver, porque a história não é assim tão redonda. Tem um vai e vem e uma jogada kármica delicada para ser analisada, porque ora ele é vilão, ora ele é a vítima. Mas uma coisa está certa para mim, talvez já esteja bem certo para você também. O menino adotado na Turquia é o menino adotado desta vida. E quando eu falei para vocês, dissertando acerca de merecimento, eu estou falando sobretudo do menino que ele adota nesta vida. Afinal de contas, ele já adotou esse espírito antes, que ele tirou a vida. Nessa vida vem como autista, já num caso mais avançado de autismo, que requer muitos cuidados, muita atenção, dispensa tempo, condições financeiras também. Mas precisamos levar em consideração que Everton conseguiu uma estabilidade financeira nesta vida por seu mérito. Ele podia dizer não, como se este não fosse um pequeno ato, inconsciente até mesmo, de repulsa àquele espírito ou de vingança. Afinal de contas, ele roubou a vida antes, ele foi ingrato a esse espírito. Será que ingratidão responderia, espiritualmente falando, ao autismo? Não sei. Como eu disse para vocês antes, estou em fase de estudo. Há muitas coisas a serem consideradas. Mas aqui, neste caso, sim, houve uma ingratidão naquele menino da Turquia para com o homem que lhe deu uma oportunidade da vida, mesmo que por meios escuros, digamos assim. Mas lhe deu uma oportunidade. Ele vai lá e tira a vida daquele que era seu pai. E nessa vida, espírito mais evoluído que está Everton, ele faz de maneira espontânea, resolve adotar o mesmo espírito, dando a ele uma nova oportunidade e podendo lhe dar também a assistência necessária para que ele seja melhor encaminhado nesta vida. Se isso não toca o seu coração, eu lamento sua insensibilidade, porque para mim eu achei lindo, perfeito. E uma história bem bonita para esse dia especial que é o dia da adoção. Eu não comentei com vocês na primeira parte deste vídeo porque eu esqueci, essa aqui é a verdade, às vezes acontece. Everton tem uma aversão, uma repulsa à mãe do menino. Ele sente que não está à vontade com ela, ele sente um grande desconforto diante da presença desta mãe. Não existem atritos, não existem brigas, mas existe um desconforto. Isso me chama a atenção quando ele fala. Porque quando o desconforto tem essa natureza, aí tem. Alguma resposta no passado também tem. E então eu tento traçar algumas coincidências. E nem tudo é redondo, tá, gente? Porque a cada vida nós podemos ser diferentes daquilo que fomos numa vida anterior. A linha do tempo é essa. Peru é a primeira vida, tá? Então aquela vida escassa, uma vida de sobrevivência, aquele tipo de vida rudimentar, muito braçal, muito difícil. E esse tipo de vida, os espíritos que passaram por essas dificuldades, eles naturalmente se tornaram rudes depois, porque a própria natureza, ela traz uma influência no comportamento humano, ela é resultado disso. O comportamento humano é resultado também
desse tipo de vida. E essas vidas muito rudimentares, elas não tinham, naturalmente, muito diálogo, muita conversa. Eram vidas mais braçais propriamente ditas e de sobrevivência, como falei antes. Então eu acho que esse espírito também não desenvolveu muito a questão da interação logo de cara, nesta região, pela visão que temos. Mas precisamos lembrar que tem um detalhe. Havia um grupo de pessoas, ele não está sozinho ali. Existe um grupo de pessoas. Eu energeticamente sinto a presença da mãe do menino desta vida e sinto a presença do menino neste grupo. Mas também sinto a presença de outras pessoas que estão na vida dele. Eu disse isto a ele, né, na sessão, mas que eu não consigo decifrar quem é. Enfim, nem tudo é permitido ver. Depois da vida no Peru, nós vamos para 1200 na França. E é aquela vida em que ele é uma grande vítima. Primeiro já temos um padrão de comportamento, ele está isolado. A casa é isolada, perto de um rio, ele vive sozinho, então não se sabe o que aconteceu antes, talvez ele não tenha tido muito jeito com mulheres, talvez ele não tenha gostado de ninguém, talvez ele era aquele cara rude ainda em consequência daquela vida no Peru. Quando te ensinam a ser de um jeito, não quer dizer que você tenha que ser sempre daquele jeito. Parece muito bobo o que eu estou falando, mas não é não. Depende das nossas decisões, virar a chave e mudar o nosso padrão também de comportamento. Por exemplo, como professora de teatro, posso falar para vocês o seguinte. O teatro, no primeiro momento, ele existe para o desenvolvimento humano e depois para o desenvolvimento artístico. Essa é a minha opinião. Pode ser que outros profissionais da área pensem diferente, mas eu vejo assim. O teatro é das artes, uma das mais antigas que há, se não a mais antiga que existe. E que nasceu para a representação humana, para a reflexão. Mas nem sempre fazer uma aula de teatro é fazer o teatro do palco. Existe diferença da aula para o trabalho profissional que é levado para um público que paga ingresso, em que você tem que ter outros profissionais envolvidos, muitos profissionais envolvidos para você fazer uma montagem teatral. Desde o texto até a produção, a preparação dos atores e tudo mais. O que eu quero dizer é, muitas pessoas que são tímidas deveriam fazer teatro. O que elas dizem para mim? Ah, mas eu sou tímido. Eu não vou fazer teatro porque eu vou me dar mal. Mas, gente, não é uma competição, não é para se dar bem, é para você se desenvolver. Se eu nunca tivesse me desafiado nos trabalhinhos de escola, de apresentar lá na frente de todos os coleguinhas, podendo ser chacota deles, eu nunca teria desenvolvido a oratória que eu tenho hoje. Não é só porque você tem um talento, é porque o talento tem que ser aprimorado. E o talento nós temos, afinal de contas, não somos mudos. A pessoa que não tem voz não vai falar. Eu sempre disse isso aos meus alunos. Só não fala bem e só não canta também quem não tem voz. E esses dias eu escutei a Cíntia Chagas falando a mesma coisa. Adoro o trabalho dela no desenvolvimento da comunicação. Observe. Só não fala quem não quer. O desenvolvimento humano em si, ou melhor dizendo, o desenvolvimento espiritual de avanço é pela palavra. Não pode se fechar. Então, se você é tímido, enfrente a sua timidez. Não é porque você é tímido que você não tem que fazer. Você não faz porque está te faltando coragem. Está lhe faltando ousadia. Mas você precisa dar o primeiro passo para o seu desenvolvimento. Isso também está lá no curso das energias. E aí, se alguém se sentiu com a orelha puxada, puxem mesmo. Tenham coragem, gente. Amem-se mais, respeitem-se mais, desenvolvam-se. É tão bom gostar de si próprio. Não estou falando em se olhar no espelho e, nossa, como eu sou perfeito. Não, não, não. Desenvolver-se, desafiar-se. Não se limite. Você é eterno. E aqui nós temos a presença de 4 homens que invadem a casa dele e o matam de uma maneira extremamente cruel. 1200. Pulando 400 anos, nós temos ele como o índio americano, em que ele é o cruel da história. E aqui eu observo que ele está devolvendo aquilo que recebeu. Quando ele coloca uma pessoa na árvore e queima os pés daquela pessoa para assá-la. Eu não sei se ele era canibal, eu espero que não. Mas seria natural para aquele tempo, né? Para a cultura e tudo mais. Aqui, eu acredito que seja a mesma pessoa. Eram 4 homens que invadem a vida na França, então sempre tem um mandante, sempre tem aquele que é mais líder. Esse que é mais líder provavelmente foi o cara que teve a ideia. Ele é líder neste momento em que pede para fazer a fogueira debaixo dos pés do prisioneiro. Então, aqui eu vejo a lei de causa e efeito, ou ação e reação propriamente dita. Ele recebeu, reagiu na mesma moeda. Então ele está de nível igual ao espírito que ele fez mal na vida de 1200. Seria o filho dele aqui? Seria a mãe do menino nessa vida? Agora a gente vai, olha só, ninguém vai ao reino dos céus, ninguém chega ao Pai se não estiver de coração limpo. Se você tem algum problema com um irmão seu, e esse irmão não é de sangue necessariamente,
você precisa, e aqui a gente está falando de família adotiva, né? Você precisa fazer as pazes, se entender. Ou seja, você não sobe, você não evolui espiritualmente se você carrega o peso de uma mágoa, de uma raiva, do ódio, da inveja, o que quer que seja. Porque esses são sentimentos e emoções humanas, terrenas, negativas. Nós vamos para 1800 e os personagens dessa história são 4 pessoas. Foram 4 também que invadiram aquela casa lá atrás. 5 com ele, mas aqui são 4, porque é o pai, a mãe e 3 filhos. Aí tem os bandidos de rua. Esses bandidos de rua podem ser, sei lá, uma ação natural, podem até ser os mesmos espíritos da tribo rival da vida em que ele foi o índio americano. Pode ser. Mas ele nem sempre precisam ser os mesmos espíritos, pode ser simplesmente que ele precisasse passar pela mesma situação. Agora, eu identifico que nessa vida aqui, na Inglaterra, ele tenha se sentido muito fracassado. Primeiro, porque ganhava pouco. Segundo, ele era sim pressionado pela esposa, mas a esposa era boa parceira, porque ela também costurava para ajudar nas despesas de casa. Só que ela fica muito chateada quando tem que mandar os 2 filhos para trabalhar quando ele fica doente. E essa doença que o abraça nesse momento, para mim é a vibração dele que cai também por conta do próprio fracasso, porque ganhava pouco. E isso acontece depois, claro, né? Depois do episódio em que ele é torturado. Então ele sofre tortura aqui também, ele é assaltado, ele fica sem dinheiro. Então, gente, é aquela vida que, sei lá, as pessoas pegavam pedra para fazer uma sopa. Quando não tem dinheiro, as pessoas fazem coisas assim para sobreviver, porque a fome dói. E aqui ele tem, então, 3 filhos. E tem essa mãe. Aqui eu sinto que a mãe se repete. A mãe dessa vida é a mãe aqui. E aí vamos para a Turquia. É um homem solitário. Então ele está aqui tentando ganhar dinheiro, mas ele continua sendo solitário. Vive sozinho, roubando. Adota o menino. Aí o menino realmente é o mesmo dessa vida. A mãe é a mulher que foi sua esposa naquela encarnação da Inglaterra. Agora, eu sou sincera, gostaria de ter essa resposta. Por alguma razão, a espiritualidade não me trouxe. Nem conversando com ele, e eu achava que quando eu gravo vídeo essas coisas acontecem. Tem um detalhe que eu preciso considerar nessa vida da Inglaterra. Ele tem 2 filhos. Tem a mãe, tem os 2 filhos que começam a trabalhar. E tem o filho mais novo. Esse filho mais novo é o mesmo menino da Turquia que é o menino de hoje. Esse é o mesmo espírito. Agora, aquele espírito que coloca-o numa árvore e deixa para morrer, e depois ele coloca para fogueira, ali parece que as coisas estão quites. Porque ele recebeu o mal. Olha que interessante isso. Ele recebeu o mal primeiro nessa vida aqui, em 1200 na França. Ele recebeu o mal primeiro. Depois, ele resolve devolver aquele mal como índio. Entenderam? Acabou. Foi, voltou. Fim de papo. Agora com o menino, esse menino ele vem como filho dele na vida da Inglaterra, depois ele adota. É aquele menino que é o menorzinho, tá? O que não vai trabalhar fora. Ele adota esse menino, que é o menino minguado. Essa é a palavra que a mama me traz na regressão. Ele é minguado, tipo, muito magrinho, muito miudinho, muito, tipo, desnutrido, assim. Então ele pega aquele menino magrelo ali e adota. E ele o mata depois. Nossa, é o mesmo espírito, agora eu vi. Eu tava na dúvida. Eu tinha feito o texto, tava aqui, vocês vão entender depois, eu tava na dúvida, eu tinha ficado na dúvida com ele. Falei, Cami, peraí, dá um tempo. Aí não veio, agora veio. Eu falo que quando eu tô gravando o vídeo é mágico o momento. E eu levo muito tempo pra gravar o vídeo, fica longo pra vocês, mas eu levo umas 2, 3 horas pra gravar o vídeo. Cara, gente, tá muito claro. Como é que eu não cheguei antes, Fernanda? Peraí, Cami, eu sinto. Aí não voz, sabe? Não é aquele fluxo. Me dá um minuto. Seria tão mais fácil estar com tudo pronto na minha cabeça, vir gravar, é mais rápido para gravar, mas não acontece, eu tento, não dá certo. É algo que a espiritualidade me faz ser assim. Presta atenção. Olha só, veio até a imagem agora da fogueira, do rosto dele e da criança. Primeiro ele recebe o mal, depois ele devolve como mal. Aí tem uma vida adversa. É uma vida que quebra a situação, que é a vida da Inglaterra. Por que adversa? Porque ele não fez o mal. Ele recebeu o mal dos bandidos de rua ali, como eu te falei, mas ok. Ele vem a desencarnar por doença. Mas ele não fez mal ao espírito, porque o espírito é o filho dele, o mais novo. É o espírito mais novo. Os 2 meninos vão trabalhar.
Porque eles já têm uma idade que podem trabalhar para aquele tempo, que hoje a gente sabe que não pode. Mas o mais novinho, que tem a idade do filho dele hoje, que é pequenininho, entende? Esse pequeno fica em casa, mas perde o pai. Porque para evoluir espiritualmente, não basta só você devolver o que você recebeu. Ele recebeu aquela crueldade e ele devolveu a crueldade. Aí nessa vida, Deus sabe o que faz. Quebra a história com uma doença. Aí, a vida seguinte, um século depois praticamente, eles estão na Turquia. Em situação ali de dificuldade e tal, mas ele escolhe o caminho do mal, tá. E ele recebe o quê? Aquela ingratidão e a própria morte, por quem ele adota. Nessa vida, como Everton, é que ele vai, nossa, que lindo, é que ele vai mostrar sua verdadeira evolução espiritual. Porque nessa vida, ele pôde dizer não quando a mãe pediu para adotar. Mas ele disse sim. Aí tem um detalhe que eu esqueci, mas espera que eu já falo. Ele disse sim. Ele adotou. Eu quero dizer que se esse espírito quisesse se vingar de novo, tal como ele fez em 1600 com o índio americano, ele não teria adotado. Ele teria deixado esse menino sem assistência, sem pai e sem a assistência, claro, financeira, que a situação do menino requer. É a oportunidade que ele tem de mostrar, ele já perdoou plenamente, senão ele não teria adotado aquele que o matou. E que o matou aquela primeira vez na árvore lá atrás. Mas ele está tendo a oportunidade agora de mostrar para esse espírito o caminho do amor. Porque esse espírito ainda ele tem ódio. Não, talvez hoje não, né? Ou talvez esse sentimento mais negativo que ainda tenha no coração dele possa ter vindo como o autismo. O nome que se dá hoje, ele tem uma nascente no espírito. De ordem moral, sim. Porque em todos os casos que eu estou estudando, eles são um pouco semelhantes. Mas isso ainda, eu tenho que estudar muito ainda. Vocês entenderam? Porque como acabou de fazer o download aqui. Mas é isso. Nessa vida como Everton, ele está tendo a oportunidade única, maravilhosa, de encaminhar esse espírito para mostrar a ele a luz, o amor. Virou uma missão, eu estava certa naquela primeira sessão. Ai, gente, dá até um alívio quando eu consigo ver. Porque eu estava em esse caso, e tem outro que eu estou aqui estudando que eu não consigo fechar. Eu me enrolo para fazer o vídeo porque eu quero fechar. Que lindo! Que lindo! O que eu tinha esquecido de comentar é que na primeira sessão, quando ele me procura, ele falou que estava em dúvida se ele tinha feito certo em adotar. Mas na sessão em que eu vou revelar para ele o que eu estou contando para vocês hoje, ou parte disso, né, porque tem respostas que vêm quando eu gravo, ele já não tinha mais essa dúvida. Pareceu até estranho quando eu comentei, mas peraí, você tinha dúvida? Não, mas eu não tenho mais essa dúvida. Ele falou para mim, eu não tenho mais essa dúvida, eu estou me dando muito bem com o meu filho. E falou isso com um brilho nos olhos. Mas com a mãe não. Aonde ele enfatizou mais essa aversão, essa resistência que ele tem com o espírito da mãe, que creio ter sido um dos caras que também invade aquela casa lá atrás. Tá? Mas com certeza foi a mãe nessa vida da Inglaterra. Isso eu não tenho dúvida mesmo. E também não tenho mais dúvida que se trata do mesmo espírito. Ai, que lindo, gente! Ai, que história magnífica! Meu Deus! Olha essa verdade. Porque no primeiro momento eu pensei, nossa, mas ele recebeu o mal, devolveu o mal, acabou. Não, não acabou. Porque para evoluir, você tem que amar. E é aí que se trata de sua família, a sua família espiritual. Palmas. Perfeito. O perdão dele é lindo e ele aceitou essa missão antes de reencarnar. E lá vou eu me emocionando e agora eu vou saindo, que eu estou em cima do laço para os meus compromissos. Como sempre, eu chego atrasada em tudo que eu planejo. Um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Comente aqui, compartilhe esse vídeo e cada vez que você compartilha um vídeo da Fê, você sabe, né? Você planta uma semente espiritual que alguém vai assistir. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Gratidão. Gratidão, Everton. E parabéns a você que adotou
Parabéns a você que pensa em adotar. Parabéns a você que está na fila de adoção. Parabéns a você que aceitou ser adotado. Parabéns a todos aqueles que entendem que o amor maior não tem a ver com sangue. Gente, mama é a minha mãe de coração. É a minha mãe de coração, mas é minha mãe num todo também. Com todo o respeito à minha mãe de sangue, que eu amo demais. Mas eu tenho essa história para contar também, que você já conhece dos meus vídeos e que passa aqui nessa tela em algum lugar. Amor é do espírito, não é da carne. Parabéns a você